que o Sub-20 foi um fracasso até agora, fez 1 ponto em 9 possíveis. Então o time está na lanterna e se ele não se classificar, ele vai ter que jogar um torneio, que é um torneio da morte. Bora ver o que o Mauro falou aí do jogo do Flamengo e Vasco. O risco do Flamengo cair para a Série B do Carioca. Bora aí conferir o que o Mauro disse. Mauro César, queria saber se tem alguma atualização aí a respeito desse planejamento do Flamengo que pode ser alterado em função dos resultados ruins e agora tem 2 clássicos no Campeonato Carioca, Mauro. A situação é que o Sub-20 foi um fracasso até agora, fez 1 ponto em 9 possíveis. Então o time está na lanterna e se ele não se classificar, ele vai ter que jogar um torneio, que é um torneio da morte, para ver quem vai ser rebaixado. São os 4 times que não se classificam. Esse torneio envolve 6 jogos, ida e volta. Então você teria 6 jogos a mais. E não dá para jogar esses jogos com o Sub-20, que corre o risco de continuar perdendo e ser rebaixado. Teria que colocar, mesmo que reservas, o time profissional, jogadores do elenco profissional. Eles querem evitar isso. Se o time se classifica, ele faz no máximo 4 jogos, se for a final. Se for para esse torneio, ele faz 6. Né? E se classificar e depois for eliminado nas quartas, é só mais um jogo. Ou seja, até a eliminação tem uma vantagem, né? Você fica livre de outros jogos e pode se dedicar a outras competições, analisando muito friamente. Então, eles têm que tomar uma decisão, né? Se vão tentar. E tem a questão também do risco de um time muito fragilizado sofrer uma derrota acachapante para o rival, que é o Vasco, que poupou os jogadores domingo contra o Nova Iguaçu e deve jogar com o seu time completo amanhã. Essa decisão deve ser tomada hoje. Eles vão avaliar as condições dos jogadores, se alguém ali, quem tem condições, né, de reforçar o time Sub-20. E tem essa discussão sobre quem vai ficar à beira do campo. Até ontem nada foi decidido, eles devem definir hoje o que fazer. Mas é uma situação que foi criada a partir do momento que o Sub-20 não conseguiu resultados, né? Eu acho que aí entra também um pouco de responsabilidade do Bruno Pivetti. A estratégia nos jogos não foi a mais adequada, jogando um time com média de 18 anos, jogando contra profissionais experientes. Time pequeno, sim, o Volta Redonda, por exemplo, jogava a Série B. Até o ano passado, o Volta Redonda enfrentou, por exemplo, o Coritiba, que subiu, o Atlético, que subiu, né? O Remo, que subiu. Estava jogando contra esses times. Então, você está jogando contra uma base de um time que é um time pequeno, que foi rebaixado, mas que jogou a 2ª divisão do futebol brasileiro, agora até poucas semanas, até o começo de dezembro, final de novembro, estava jogando. Aí você vai com um time de garotos, tem um jogador expulso com 10 minutos, quer propor o jogo, marcar alto, não dá. Você vai ter que ser um pouco mais conservador, um pouco mais humilde até. Então, acho que teve um pouco também de erro na estratégia. Lá dentro do clube também tem gente que pensa assim. Então, vejamos aí o que eles vão resolver. Vão ter que resolver isso hoje, porque o jogo é amanhã, né? Não dá para ficar adiando a vida inteira. Não há nenhuma certeza ainda quanto aos jogadores que podem jogar contra o Vasco, não é, Mauro? O GE trouxe alguns nomes. Emerson Real, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Michael e Everton Cebolinha, né? Jogadores aí que podem entrar em campo contra o Vasco, mas não há uma certeza, né, quanto aos jogadores que vão entrar em campo contra o Vasco nesse clássico, não é, Mauro? Eu acho que tem um pouco de tentativa de acertar, né? Porque qual a condição dos jogadores, né? Assim, tem gente que faz um raciocínio que assim, não, o cara jogou pouco, o cara entrou de férias. Entrou de férias, parou de treinar regularmente, tudo. Sentiu alguma coisa, voltou a sentir uma lesão, um desconforto, né? Voltando às atividades. Que mesmo o jogador nas férias faça lá uma corridinha, um pouco de musculação, não é a mesma coisa, né, gente? Até porque é para isso que tem férias, é para você tirar um pouco o pé. Né? Ninguém tira férias para continuar trabalhando no mesmo ritmo. O cara tem que cuidar do corpo, ele não pode chegar nas férias, vou comer feijoada, churrasco, encher a cara todo dia, ficar 20 quilos mais gordo, ele não pode fazer isso. Ele tem que cuidar disso aí. O atleta profissional tem que ter esse cuidado, mas é lógico que a atividade física cai em intensidade, ele não faz os treinamentos ali com a equipe, ele não está treinando com bola, né? Ele pode estar nas férias dormindo menos, viajando, dormindo mais tarde, comendo coisas que ele não come normalmente, bebendo que ele não... que ele está de férias, porra. Ele faz isso nas férias, ele tem direito. Aí quando você volta, é preciso um tempo para o corpo se readequar. Então, quais são os jogadores que voltaram, então, numa condição melhor para ir a campo e aqueles que ainda precisam de algum tempo para poder adquirir uma forma adequada? Né? Porque se o cara não estiver bem entrar nesse jogo, e o planejamento não era jogar agora, o planejamento é ter alguns jogadores do profissional contra o Fluminense só, que é a 4ª rodada. Mas o Flamengo já fez 3 jogos, são 3 rodadas com o time de Sub-20. Sim, só que a primeira rodada do campeonato, na verdade, não é a primeira, era a 5ª ou 6ª, o Flamengo antecipou o jogo do... 5ª, né? O jogo com a Portuguesa, que ele seria no dia 31.
E no dia 1º tem Flamengo e Corinthians para a Supercopa. Aí a federação autorizou a antecipação, o Flamengo antecipou o jogo para o dia 11, 20 dias antes. E qual o time disponível no dia 11? Só tinha o Sub-20. Então ele jogou aquela partida e mais 3 pode jogar com o Sub-20. A terceira é essa contra o Vasco. Então o planejamento, seguindo inclusive o regulamento da competição, é ter jogadores do elenco profissional contra o Fluminense domingo, que será até lá 13 dias depois da volta aos treinamentos. Hoje faz 8 dias que eles voltaram das férias. Então é isso. Eles vão ter que tomar uma decisão para tentar conseguir resultado nesses jogos, conseguir uma classificação pelo menos em quarto, o time está em último. Se isso for possível, ele escapa desse torneio, que implica 6 jogos. Aí tem gente que fala assim, não, mas são 6 jogos. Se ganhar 2, 3, você já não tem mais o rebaixamento. Mas vai ter que mobilizar o elenco com 2, 3 jogos contra os times piores, os times do campeonato. E aí você vai ter esses jogos encalacrados com os jogos do brasileiro. Não, mas você bota os reservas aqui e o principal ali. Você vai pegar jogadores que ficariam no banco, você vai ter que preparar para um jogo. Atrapalha. Puder evitar é bom. É o que eles vão tentar fazer. Eu acho que aí tem essa possibilidade do Felipe Luiz ficar à beira do campo e alguns jogadores, que não sabemos exatamente quais são, que estiverem em condições mais adequadas, em geral reservas, possam ser incorporados ao time sub-20 para dar um pouco mais de solidez e ser mais competitivo. O único que a gente sabe que está em condições de jogo, que é uma obviedade, é o goleiro André, que chegou agora, estava no Gil Vicente jogando regularmente. Está no meio da temporada. Esse é o único que a gente sabe que está ok. Precisar para o jogo, ele vai para o jogo. Mas os demais, aí depende de uma avaliação interna que não sabemos aí qual vai ser o resultado dela. Vocês acham mesmo que o Flamengo tem chance de cair para a Série B do Carioca? É bem difícil, eu acho que agora eles vão com o titular, porque senão a Série B é logo ali. Porque o Sub-20 conseguiu ganhar 1 ponto em 9, perdeu quase todos os jogos, empatou um só, levou até goleado de 3-0. Teve um jogador expulso num jogo lá também, mas acontece, né? Mas na hora que o Flamengo entrar com a força máxima, eu acho que vai começar a pontuar. Pode até ser desclassificado depois, mas aí já vai ter começado o brasileiro, só que aí não fica com risco de cair mais, né? Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal.